Tá? Então qual é a primeira lei? Vamos começar aqui. A lei eterna de Deus. A lei eterna de Deus é o funcionamento ordenado de tudo o que existe. E tudo o que existe tem um logos, tem uma razão, tem um princípio que pode ser estudado por uma ciência. Então me diga qualquer coisa, sem nenhuma exceção. Um grão de areia, um ar, uma gota, um protozoário, uma bactéria, um vírus, uma pedra, uma árvore, um cavalo, um alce, um ser humano, um anjo ou o próprio Deus. Então na cadeia ontológica de tudo o que existe. Você pega lá biologia. Vamos estudar tudo o que tem algum tipo de vida. Orgânica, inorgânica, mecânica, dinâmica, complexa, simples. E você vai ter uma cadeia. Desde os elementos químicos, na química, depois a física, né? Então, eu estou estudando um livro com a Maria, Helping Your Child with Science. Ele começa definindo ciência, aliás, muito bom o livro, eu recomendo até para adulto. É muito engraçado, acaba a aula e depois eu continuo estudando, porque eu adoro, é muito bem feito, dessa DK. Tem Language Arts, tem Science, tem Geography, é muito bom. E aí ele divide a ciência em 3 áreas, biologia, química e física. Tá, e eu expliquei isso para Maria, isso é lei eterna de Deus. Isto é a lei eterna de Deus. Porque até as mudanças, até se houver evolução, até as mutações dos vírus estão previstas na lei eterna de Deus. Então a lei eterna de Deus, a lei eterna, ela é eterna porque ela é promulgada por um ser eterno. Deus. Que prevê a necessidade dos fenômenos. Todos os fenômenos. A digestão humana, a hipermutação do vírus do corona, as leis de tudo o que obedece uma causalidade necessária. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo, porque nós somos seres duplos, corpo e alma. Nós temos liberdade moral para contrariar a natureza mecânica e a natureza moral. É o que caracteriza a liberdade. A liberdade é a possibilidade de erro. O que dá à condição humana uma dramaticidade que a torna suscetível de ser explicada pelo romance ou pela tragédia. Porque nós não temos zoologia, nós temos biografia. Então a nossa vida é um conjunto de erros e acertos, e todo dia a gente pode errar e acertar. É isso que torna a vida animada, alegre, interessante e trágica. E muito instigante, muito interessante. Porque é um livro literalmente aberto. Isto quer dizer que, prestem bem atenção, a lei eterna de Deus funciona para um cachorro diferente do modo como a lei eterna de Deus funciona para a pessoa humana. O cachorro, tá? Ele nasce com um conjunto de possibilidades existenciais fechada. Pronto. Aliás, o Heidegger, que é um grande filósofo da existência, diz que o cachorro não existe. Isso é interessante. O cachorro, ele existe do ponto de vista material, ele tem existência no sentido que ele é uma coisa viva, é um animal. Mas ele não tem o que ele chama de existência, que é ecassistência, que é uma subsistência aberta às possibilidades. Existir é estar aberto às possibilidades existenciais. Que a gente chama de liberdade moral. É porque o Heidegger, às vezes, ele também doura a pílula, como a avó dizia. Ele fala de modo muito complexo e filosófico. Não estou dizendo que não é um gênio, não estou dizendo que não é um grande filósofo da tradição, aliás, respeitável, que deve ser, a meu ver, lido e estudado e refutado. Tá? Aliás, eu estudei o Heidegger no meu doutorado, ele é um grande filósofo das filosofias da existência. Exatamente filosofias que negam a natureza humana. Que negam tudo isso que eu estou dizendo. Tá? Então, e abre a porta para um grande relativismo, para um grande existencialismo, que é a afirmação de existir a existência sem essência. Porque a lei natural vai ser a essência racional da moral humana, sem a qual nós não teríamos bússola moral,
Nós não teríamos norte moral. Veja, não é religioso, porque religião é lei divina. Então, vamos começar a organizar aqui o mapa. Lei eterna de Deus atua sobre o cachorro pela forma como ele saliva, como ele late, como ele cruza, como ele dorme, como ele corre. O cachorro age por instintos. A árvore age por reações fotossintéticas. Ou seja, a foto é a luz, a síntese é a condensação, a recepção e a assimilação. A árvore recebe a luz, o ar e transforma o gás carbônico em oxigênio. Tanto quanto nós fazemos o contrário. Nós recebemos o oxigênio e transformamos em gás carbônico. Olha que troca linda da lei eterna. Quem é que criou isso? Quem é que criou um pênis e uma vagina que se complementam? Alguém que falou, bem, tem dois órgãos aqui. Tem o órgão masculino do cachorro e tem o órgão feminino da cadela. É que eles juntos vão se reproduzir. Num tipo de reprodução sexuada. Tem reproduções não sexuadas. Que é pouco romântico. Que é pouco dinâmico, é pouco dramático. Né? Ao passo que pra gente, boa parte dos nossos dilemas... Por que houve a guerra de Troia? Pela beleza de Helena. Se Helena não fosse afrodisiacamente tão linda, Agamenon não teria se apaixonado por ela. Foi Agamenon... Não, o rei de Troia, Príamo, raptou Helena, esposa de Agamenon. Me lembra aí, André, que Pérez... Helena era filha do rei de Troia. Paris encontra a princesa Helena, que está casada com Menelau. Isso, irmão de Agamenon. Quem rouba... Paris é o filho de Príamo, rei de Troia, e rouba Helena dos gregos. Ela era esposa de Menelau, irmão de Agamenon, e por isso os gregos vão contra Troia. Então vejam, uma guerra mundial por causa da beleza de Helena. Então dá uma dramaticidade enorme o fato da nossa reprodução ser sexuada. E também o fato de que nós disputamos os mesmos bens, o que dá toda uma reflexão de filosofia moral, de teoria mimética, de psicologia moral, de ética das virtudes, de direito, etc. Está dentro da lei natural, que é a lei eterna para a criatura racional que é livre. O cachorro não tem dramas existenciais, ele não pensa assim, puxa, será que eu vou latir hoje ou não? Será que eu vou ter... Quando a cadela está no cio, ele tem uma vontade incoercível de cruzar. E se puder, ele vai cruzar. E se não puder, ele vai latir, gemer, uivar, ele vai literalmente subir pelas paredes. Da mesma forma como Pavlov, o psicólogo behaviorista, demonstrou, o cachorro vai salivar. Dramaticamente não, mas instintivamente por comida. E o cachorro jamais vai ser capaz de jejuar. O cachorro jamais vai ser capaz de praticar a virtude da temperança, de comer menos. Ele pode eventualmente deixar de comer um pedaço de carne para dar para o seu filhotinho, mas por um instinto de sobrevivência não individual, mas da espécie. Isso é possível dele ser feito. Mas o instinto de vida vai ser o mesmo. Eu tenho um instinto de vida. Só que pra gente, o instinto de vida não é cru, não é bruto. Não é animal. Por isso que o nosso instinto de vida está relacionado a instituições, como a mesa e a cama. E quando eu falo mesa, eu falo de um restaurante, eu falo de uma sala de estar, de uma sala de jantar, de uma cozinha. E de uma cama eu falo de um quarto. Eventualmente pode ser um quarto de motel, que é uma instituição periférica de um ato sexual não ligado ao lar, não ligado à casa. Então, vejam só, os seres humanos, isso o Lévi-Strauss, o pai da antropologia estrutural, falava do cru e do cozido. Isto é, nós cozemos a comida, do nu e do vestido, nós nos vestimos. Esse é o ser humano. O ser humano é o que se veste. Se nós andássemos nus, nós não seríamos humanos. O ser humano, e aí o pecado original é exatamente isso, é a humanização, é se vestir, é ter vergonha, né? Por que nós escondemos os nossos corpos? A resposta é muito simples. Porque a nossa sexualidade não é animal, não é instintiva. A gente não vai ficar se cobiçando e consumando o sexo assim como se nós fôssemos cachorros.
Eu tô aqui na Universidade Federal do Pará, aqui tem muitos cachorros. E não é raro encontrar cachorros cruzando assim. Na rua a gente encontra. Ora, se a gente encontrasse um ser humano transando numa universidade, numa praça, haveria algo de muito desumano nisso. Esses humanos, não são, eles se desumanizaram. Porque não só porque eles perderam a dignidade do sexo, eu não estou nem entrando no mérito. Mas é porque o ser humano não pratica o sexo desse modo. Porque o sexo não é instintivo apenas. É claro que ele pode ter desejo sexual na rua, na praça, na universidade. É óbvio. Mas o tipo de desejo é articulado com uma dimensão racional, de contenção, em que se baseia a virtude da temperança, que é a virtude do controle do prazer, da moderação razoável do prazer com base em fins maiores. O prazer não é o único fim das nossas ações. E vejam só que interessante. Aristóteles diz, o cachorro não sente prazer. O cachorro tem uma saciedade, tem uma satisfação, claro. Se você der uma tapioquinha para um cachorro, ele vai ficar com o rabo banana, muito feliz, vai comer a tapioquinha, vai ficar felicíssimo, vai lhe lamber até não poder mais. E tem uma demonstração de satisfação. Mas para Aristóteles, como o prazer é a participação racional na consecução da finalidade de uma ação, e olha que refutação elegante do hedonismo. Isto é, o prazer é quando a finalidade da ação é cumprida, que gera uma satisfação humana, porque é racional. E por isso Aristóteles ele aceita o prazer como constitutivo das ações. Então é claro que eu sinto prazer em dar uma boa aula. Mas eu sinto prazer porque ela é boa. Isto é, porque ela cumpriu o seu fim. Quando a gente come uma comida boa e que alimenta e que tem... Agora, o prazer não é a única causa de aferição da bondade da ação. Porque eu posso ter prazer com coisas erradas, com coisas ruins. E nesse caso, diz Aristóteles, o homem virtuoso é aquele que deixa de ter prazer com as coisas ruins. E o homem verdadeiramente virtuoso é aquele que terá prazer só com coisas boas. Então é o homem que será plenamente feliz e plenamente prazenteiro. Plenamente marcado por prazeres. Se você chegar com um santo de última morada, é o homem que tem prazer constantemente. Que tem prazer até na negação do prazer pela mortificação. E aí que tá. Embora isso seja a lei divina. Então, para organizar, o cachorro obedece à lei natural dos instintos. Esta medalhinha da Virgem de São José Maria obedece à lei da gravidade. Tá? Ela não pensa. Quando eu soltar a medalhinha, ela vai cair. Quando eu falo ela cai, é até uma segura de linguagem, porque ela não é a personalização de um ente que tem a ação de cair. É como se fosse, ela é caída. Ela cai no sentido passivo. Porque no fundo, ela é empuxada pela massa gravitacional da Terra. Da lei da gravitação universal que Newton descreveu. Newton não é autor da lei da gravitação universal, tanto quanto Pitágoras não é autor da lei da geometria dos triângulos. Quando a gente fala lei de Pitágoras, lei de Newton, é lei eterna de Deus, descrita por cientistas. A lei da relatividade geral de Einstein, né? A lei da relatividade especial de Einstein. Isso não é lei eterna de Deus. Tá claro isso? Então, lei física, lei botânica, lei da natureza é a lei eterna de Deus.